Salve família Tricolor, vamos começar o vídeo de hoje. Começar o vídeo de hoje pedindo para vocês se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo e comentar para estar ajudando no crescimento do canal aí. Se você gosta de notícias sobre São Paulo, opiniões e quer ter um contato aí, tá tendo notícias diárias aí sobre o São Paulo, já se inscreve aí pra tá recebendo essas notícias aí, ativa o sininho também, porque aqui é um canal bem informativo e eu acredito que vocês irão gostar do conteúdo sim. Vamos começar falando aqui da notícia do Bobadilla. O Bobadilla ele foi convocado para a seleção do Paraguai, né? Volante do São Paulo, que é paraguaio, foi convocado. Ele é o volante reserva no momento, mas sempre tem convocações à seleção do Paraguai. Isso me leva a pensar sobre um assunto. O Bobadilla, se ele é convocado, significa que ele é bom. No São Paulo ele não vem jogando bem, mas toda vez que ele vai até a seleção do Paraguai, ele desempenha um futebol interessante, né? Na seleção do Paraguai. E o São Paulo está de olho na contratação de dois volantes. Um que está emprestado no São Paulo, que é o Marcos Antônio, e outro que está no Al Rayyan, que é o Thiago Mendes. Pensando sobre isso, a gente já tem o Bobadilla no elenco, eu acredito que dá para utilizar o Bobadilla de uma melhor forma, mesmo aparentemente São Paulo querendo vender o Bobadilla na próxima janela. Eu acredito que o Bobadilla ele tem futebol para ficar no São Paulo. O Thiago Mendes eu acho que é um bom jogador, mas ele é um jogador caro e pensando que a gente está devendo, né, a gente tem uma dívida grande aí de 900 milhões, não seria interessante contratar jogadores com salários altos e jogadores caros. E o Marcos Antônio também aí seria um jogador bem caro. Em questão de futebol, o Thiago Mendes seria uma contratação interessante sim, que melhoraria o patamar de São Paulo em campo. Mas se for para pensar em questão financeira, não. Já o Marcos Antônio, ele não seria um jogador interessante nem por questão financeira e nem por questão de futebol, já que ele está emprestado no São Paulo e ele joga mal, né? Normalmente quando ele entra, ele joga bem mal. É feio de ver o Marcos Antônio aí em campo. E agora, se for para pensar nas questões de idade, o Bobadilla ele tem 23 anos, então ele tem bastante futebol, tem bastante futebol a ser desenvolvido, né, ao decorrer desse tempo que ele passe pelo São Paulo. O Thiago Mendes, ele é um jogador um pouco mais experiente, tem 33 anos, e eu não sei se contratar um cara com essa idade pro elenco de São Paulo seria bom. Até porque é um jogador um pouco mais velho aí, né? Mais veterano, mas tem qualidade sim, né? E o Marcos Antônio tem 24 anos, praticamente quase a mesma idade do Bobadilla. Mas eu acredito que o Bobadilla ele poderia desempenhar um futebol, um belo futebol pelo São Paulo se tivesse técnico, né? Mas como a gente não tem um técnico tão bom, ele não vem desempenhando um futebol tão bom assim. Tá falando agora também do Ferrarese, que foi convocado também pela seleção da Venezuela. E o Ferrarese, ele ganhou uma sequência aí pelo São Paulo. O São Paulo também pensa em vender ele na próxima janela, mas eu acredito que mesma coisa que eu vou estar falando, mesma coisa que eu falei do Bobadilla, eu vou estar falando do Ferrarese. O Ferrarese é um jogador bom, eu gosto de ver o Ferrarese. Quando ele entra, ele não compromete o time, joga bem. E ele é um zagueiro que tem 26 anos e foi comprado do Grupo City. E por um valor altíssimo, né? E pensando que o São Paulo está querendo contratar o Juan Tressoldi por cerca de 27 milhões, eu não acho interessante a contratação do Juan Tressoldi. O Juan Tressoldi também tem 25 anos, né? É um ano mais novo do que o Ferrarese. Mas o Ferrarese ele já está no elenco do São Paulo. Então, para que fazer essa contratação? E aí a gente vai vendo onde que vai indo os valores dessa dívida, porque a dívida vai aumentando. São contratações que o São Paulo não precisa fazer, né? Essa contratação do Juan Tressoldi não seria uma contratação interessante para ninguém, nem para o próprio São Paulo, né? Nem para a diretoria, até porque ele não vai agregar muito, não vai ser uma contratação histórica que a diretoria faria, nem para a torcida, não vai agregar nada o Juan Tressoldi. A gente já tem o Ferrarese aí, o Ferrarese é um zagueiro que eu gosto, não tem que contratar o Juan, não tem. Tá falando agora do Carlos Vinícius, atacante do Fulham. Ele só viria para o São Paulo, né, na próxima janela, caso houver a venda do Rian Francisco e do André Silva. A venda do Rian Francisco é provável sim que aconteça,
Eu acredito que ao decorrer do brasileiro, o Zubeldia use o Rian Francisco, até porque são muitos jogos e desgasta os atacantes, né? Então tem que usar o Rian. E aí, usando o Rian Francisco, eu acredito que ele consiga ser vendido por um valor interessante aí. E o André Silva, ele disse que não quer sair do São Paulo, mas já recebeu propostas, como na janela passada ele recebeu propostas de times russos, 2 times russos, e ele recusou essas propostas, mas parece que tem propostas de time italiano e time alemão aí também, tem time italiano e alemão sondando ele, então a possibilidade de ele ficar no São Paulo é pouca, mesmo ele querendo continuar no São Paulo, eu acredito que o São Paulo venda ele. E aí, vendendo esses 2 jogadores, o Carlos Vinícius seria uma contratação interessante para o São Paulo, sim. Mas se não vender, eu acredito que a gente já tem 2 atacantes bons no elenco e não seria tão interessante, ao meu ver, né, não seria tão interessante a contratação do Carlos Vinícius. Tá falando do Zubeldia. O Zubeldia ele vai ter um pequeno período aí, né? Vai ser um pequeno período, esse período após a eliminação do Paulista, para tentar encaixar o elenco novamente, tentar procurar um esquema tático, um esquema de jogo pro São Paulo. Mas eu acredito que... Será que vai mudar alguma coisa? Será? Né? Eu acredito que não vai mudar muita coisa, não. Eu acredito que o São Paulo vai esperar a demissão do Dorival, como eu disse no vídeo de ontem. Não sabemos se o Dorival vai ser demitido, mas caso o Dorival seja demitido, o Zubeldia cairia. Então acho que o São Paulo só está esperando esse momento aí do Dorival ser demitido para o Zubeldia cair, e esse período seria mais ou menos uns 3 jogos do Brasileiro, né, para o Zubeldia cair, mas seria 4 jogos ruins no Brasileiro, né? Então a gente não sabe se o Zubeldia vai ser mantido no São Paulo ou não. Vamos ver aí ao decorrer dos dias. Eu espero que nesse período aí que ele tem para treinar os jogadores, que os jogadores, que ele encontre um esquema tático e que os jogadores queiram voltar com tudo pro brasileiro. Mas aparentemente ele não tá nem preocupado com isso, já que os jogadores ficaram de folga aí esses dias. Aparentemente foram os sábado e domingo de folga. Então dá pra ver que ele não tá tão preocupado assim. Vou estar falando agora também de um vídeo do Barolo que eu tava assistindo. Vou estar citando sim o vídeo do Barolo, porque eu achei interessante, né? Ele falou das contratações do São Paulo na era Casares, de 2021 até agora, até 2025. Foram 45 contratações, né, na era Casares no momento. Mas ele falou cada nome que eu fiquei horrorizado de lembrar que esses caras jogaram pelo São Paulo. Foram cada nome, cada jogador ruim, horroroso que já passou pelo São Paulo. Teve jogador que praticamente nem jogou, né? Ele chegou no São Paulo, pisou no gramado e lesionou e nunca mais foi visto no São Paulo. E o São Paulo gastou uma puta de uma grana com esses caras, né? Gastou uma grana, bastante dinheiro com esses caras aí. E dá pra ver que eles não renderam nada. Praticamente de 45 contratações na era Casares, eu acredito que umas 13 deram certo, vai. Vamos dizer isso, umas 13. De 45, 13 deu certo. E as outras foram dinheiro mal gasto aí. Por isso que a gente tá com uma dívida gigantesca aí, né? Na era Casares. O Casares, pra mim, eu enxergava ele como um presidente bom. Só que depois que eu comecei a fazer vídeos sobre São Paulo e ver tanta... Que antes eu não era tão aprofundado assim em São Paulo, mas depois que eu comecei a fazer vídeos sobre São Paulo diário, pesquisar, tá toda hora vendo aí, eu percebi que o Casares, ele não é tão bom assim não, hein? Ele é horroroso. Ele faz muita cagada, mas também ele acerta bastante, né? E ó, última notícia de hoje. Última notícia não, né? Hoje, 7 horas da noite, vai ter o sorteio da Libertadores. E no vídeo de amanhã, de terça-feira, eu vou estar trazendo os grupos da Libertadores. Vou estar falando aí os grupos da Libertadores certinho, qual grupo que a gente vai cair na Libertadores pra vocês. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comenta e valeu!